Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais uma dose de esperança. Hoje a minha convidada é muito especial, é uma fono chamada Vanessa Salomão. Ela atende as vozes de todas as pessoas, empresários, artistas. Bem-vinda, minha querida. Oi, Sandro. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Muito feliz de ter conseguido aí, né, esse encontro, que eu ralei, tá? A agenda dela é bombadíssima, né? Mas a gente costurou e aconteceu. Isso aí. De onde que você é com esse sorriso bonito aí? Você é do Rio? Sou do Rio de Janeiro. Carioca? Carioca. Sim, sou daqui. Ah, a família toda é do Rio? Família, é. Cresci, vivo, moro, trabalho. Tá Tudo toda a aqui no vida Rio? É. Ah, tá. E, assim, qual lugar que você tem o seu consultório? No Recreio no só? Recreio dos Bandeirantes, é. Só que assim, o meu consultório está no Recreio já há muitos anos. Mas também faço trabalhos rodando por aí tudo, né? Meio parecida comigo. Mais. É meio parecido. Você viu que o sorriso dela é o crossfit da alma, né? Sorrisão e tal. Mas ela tem um trabalho parecido com o meu, né? O meu acompanhante terapêutico, eu viajo com as pessoas e ela também viaja, né? Como que é essas viagens, assim? São repentinas? São programadas? São de madrugada? Como que é? Conta essas viagens aí. Acontece as repentinas, porque como eu trabalho com voz artística e os cantores precisam estar fazendo um preparo vocal, e nisso, às vezes, eles precisam de uma emergência vocal. Então, às vezes, eles estão muito bem, mas com a rotina de shows, a demanda de uso da voz, acaba precisando de uma emergência e, às vezes, me chamam assim, do nada. Mas, normalmente, quando são meus, né, cantores, já que eu acompanho, a gente tem ali uma programação. Então, se eles têm uma turnê, eu já sou avisada antes pelo próprio artista, pela produção. E aí que interessante, eu já hein? integrada ali junto com a equipe. Então, tem os dois acontecimentos, né? Geralmente dura quanto tempo uma sessão? Não quando você viaja, no seu consultório, assim. Sim, média de 1 hora. Uma hora. Eu gosto de ter um tempo, assim, bem legal com cada, né? Eu falo pacientes, mas quando é cantor e que não está com nenhuma doença vocal, são os clientes, né? Então, assim, eu fico 1 hora no consultório, atendimento domiciliar, então... E quando é o show? E quando é o show, você participa do show antes do show, durante e depois? Isso. Enquanto eu estou no show, eu estou ali acompanhando, eu escuto a voz, observo aquela performance vocal, corporal, porque a minha metodologia de trabalho tem a ver com o corpo, equilibrando ali com o uso da voz. Então, eu estou ali acompanhando. Mas antes, no camarim ou no hotel, eu aqueço a voz do cantor para ele já subir no palco se sentindo seguro e pronto. E após, eu desaqueço a voz dele também, porque eles precisam ter esse desaquecimento para poder trazer a voz de volta para a região da fala, uma região sem esforço, para aguardar a voz para os próximos dias, os próximos shows. Eu nunca entendi isso. Aquece e desaquece, né? Como que é isso, né? Vamos pensar assim, numa academia, né? Quem malha ou quem pratica algum esporte vai entender isso. A gente precisa pensar num alongamento do corpo, num alongamento e um aquecimento prévio, uma atividade de... aeróbica, né? E aí a pessoa já sente a musculatura do corpo pronta. E voz, a própria laringe, a própria corda vocal são músculos. Então, por isso, tem que se aquecer antes de fazer ali aquele uso ali de 1 hora, né? Dependendo do repertório do show. E depois que a gente acaba uma atividade física, a gente tem que alongar. Para não trazer assim... no caso da voz, né, manter uma voz ainda com uma região muito alta, ainda com volume muito alto. A laringe tem uma posição que fica muito alta e aí a pessoa está ali numa condição de continuar fazendo esforço. Se ela não precisa mais, ela já acabou de cantar. Ah, tá. Não, porque eu queria também saber qual o tipo de públicos, né? Porque tem artistas, tem pessoas que trabalham com a voz, mas tem pessoas também que não trabalham com a voz. Tipo, já aconteceu de pegar jogador de futebol, que não tem nada a ver com a voz. Já aconteceu ou não, assim? Por acaso, no momento, eu estou em turnê com
com um cantor que ele é jogador de futebol. É mesmo? Mas assim, ele está fazendo acompanhamento exatamente porque... Ele é cantor e jogador? Ele é jogador de futebol, mora na Turquia, que é o Spark, então ele está em turnê legal. agora. E aí, sexta-feira eu viajo, já viajei fim de semana, sexta eu viajo de novo com ele. E ele tem essas duas carreiras em paralelo. Olha só que intuição. Mas ele não minha. está cuidando com a voz, né? Com relação à voz comigo, porque é jogador de futebol, não. Mas fora isso, nunca atendi. Olha só que pergunta, foi intuitiva essa foi engraçado, que a gente não conversou sobre isso. Intuição tá piada. Ó, o que eu percebi também, na época que eu usava drogas, o pessoal sabe, né, que eu tive um histórico aí, uma trajetória de 20 anos de drogas. Passei por overdoses, enfim, suicídio, várias questões. Só que quando usava muita droga, bebia muito, né? Que o álcool é o chefe da quadrilha das drogas. O álcool, ele dissolve família, dissolve tudo. Eu me lembro que quando eu bebia e fumava muito cigarro, a minha voz, cara, ficava sem voz nenhuma. Eu não conseguia nem falar, ficava com medo da minha garganta sair, cara. Exato. Entendeu? E aí isso realmente é uma bomba para as cordas vocais, né? Exatamente. Para qualquer pessoa. Ela não precisa nem ser um profissional da voz, tá? Ela não precisa ser um professor que usa muito a voz. Ela não precisa ser um e jornalista. álcool, né? Ela não precisa nada disso. A gente tem a voz como uma identidade, já começa por aí, né? É igual a nossa impressão digital. A nossa voz é a nossa identidade. Então, assim, conforme vai colocando agentes químicos, coisas que vão agredindo, e é uma região que passa pelo trato respiratório, né? A nossa voz, a fonte dela, o início da emissão dela está toda aqui. Mas é trato respiratório também, além de fonatório. Então, quando fuma, os agentes químicos, né, de um cigarro, a própria fumaça faz uma agressão muito grande nas estruturas internas, que a gente chama de mucosa, tá? Essa mucosa, ela vai ressecando. Pode ter câncer, né? E vai trazendo inchaço, esse inchaço é o que vai trazendo a rouquidão na voz, tá? Olha. Então, esse inchaço é o início também de uma inflamação. Então, são muitas coisas acontecendo ali que uma vão somatização de coisas. Exatamente. Olha, E eu, assim, atuei muitos anos com pacientes de câncer de boca e de laringe, e o histórico era pessoas nos seus entre 40 e 50 anos com câncer de boca ou de laringe. E sempre era associado cigarro com o uso de álcool. Não, e muito agressivo. Eu tô com um paciente que eu estou ajudando ele a parar de fumar, e ele não estava conseguindo, estava reduzindo. Eu falei, eu sei que não é fácil, eu parei com tudo de uma vez só. O cigarro foi mais difícil que o crack, do que o álcool, do que a cocaína, do que êxtase, ácido. O cigarro é muito desafiador mesmo, mas precisa ter uma data, precisa ter um comprometimento, precisa saber das consequências do cigarro. E aí eu tentei ajudar ele, não consegui, ele teve um câncer de boca. O cara me ligou chorando e falou assim, você tentou. Eu ainda tentei. Exato. Porque assim, tem umas pesquisas que depois que você para de fumar, você começa a melhorar aos poucos, né, mesmo, né? Exatamente. Sua voz começa a voltar, a sua corrente sanguínea tira a nicotina. E você falou uma coisa sobre identidade, né? Que a nossa voz é a nossa identidade. Você lembrou da minha mãe, né? Uhum. A minha mãe, você está tratando, pessoal, ela está tratando a minha mãe. Minha mãe teve uma paresia e a minha mãe perdeu a voz. E quando ela perdeu a voz, ela perdeu a identidade dela. Ela falou, Sandro, não estou me reconhecendo. E foi tão triste para mim, porque ela queria falar e não conseguia falar. E ela não conseguia se escutar, porque ela não reconhecia a voz dela, porque perdeu a identidade. Exatamente. E a minha comunicação com a minha mãe ficou muito difícil, sabe? E você está ajudando ela, quero te agradecer aqui também, né, pela profissional excelente que você é. Né? E minha mãe te ama de paixão, né? Ela sabe disso. É recíproco, ela dá muita risada com você. Ela chega igual uma criança em casa. Ai, cheguei da fome. Falo, cadê a lancheira, mãe? Cadê a lancheira? Tá igual criança. É uma sessão muito prazerosa, presencial, na sua casa dela, no consultório, no online. Ela vai em casa, vai no consultório. Essa daqui vai em qualquer lugar atrás do paciente.
Mas essa paresia, o que seria essa paresia vocal que ela tem? Um exemplo. No caso, foi uma questão orgânica da tireoide. Ela tinha um problema na tireoide e existem alguns tratamentos, né? Existe a própria cirurgia, que é a tireoidectomia parcial ou total, e a que ela fez, que era as injeções, né? E nisso, passa um nervo muito perto dessa região. Então, pode pensar tanto na cirurgia quanto nessas aplicações da injeção ali pertinho do nervo. E aí dá uma paralisia num lado de uma das cordas vocais. Então, a corda vocal, elas vibram nesse movimento aqui. Se acontece alguma coisa e uma para, só uma está funcionando e a outra está parada. Mas para eu ter a voz, né, que ela tinha antes, no caso, presente, eu teria que estar as duas funcionando. Então, na terapia, a fonoterapia é essencial para poder trazer ou uma compensação da corda vocal boa, ajudar a chegar a produzir mais perto possível, ou um melhor volume nessa voz, uma melhor qualidade nessa voz. Força na voz, né? Porque assim, o caso dela, ela perdeu a voz, né? Praticamente ela tinha um sussurro ali, uma dificuldade de sonorizar, e isso traz uma angústia para a pessoa e para quem escuta também, né? A pessoa quer ouvir, quer entender o outro e quer ajudar, mas não sabe como. Sim. Né? Então tem que trazer assim, ou uma recuperação que aí é de pessoa para pessoa, de ajudar aquela corda vocal que ficou paralisada a voltar algum movimento, mas às vezes não volta. Mas a gente melhora muito a qualidade vocal. Ela melhorou muito, ela está bem melhor. Vida, né? Como a voz é necessário para viver socialmente, né? Não está 100%, é um processo, né? Exatamente. Não existe mágica. Eu atendi esses dias aí um empresário que teve um AVC e ele falou que está fazendo fono todo dia, porque ele perdeu a fala, então ele teve que aprender a andar, aprender a falar, as palavras. Exato. Ele teve o AVC há 5 meses atrás, 150 dias, e veio na minha entrevista aqui. Olha. E meio que falhou um pouco em alguns momentos, mas não deu nem para perceber direito. Para quem teve um AVC há 150 dias atrás, está ótimo. Mas por que ele está ótimo? Porque ele está fazendo fono todos os dias. Exatamente. Olha a importância da sua profissão, né? Você se formou já faz quanto tempo? Tenho 21 anos de formada. Caraca, 21 anos, cara. 21 anos. Todo. Então você começou já... Eu comecei, eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos, aí o pessoal vai fazer cálculo da minha idade. Eu tô vendo assim, ela tem com cara de 18, se formou com 20 anos atrás, não tá batendo essa coisa. Eu entrei na faculdade com 20, não me formei com 20. Que né? maneiro. Mas na faculdade eu fiz muitos estágios dentro da área que eu já comecei a me interessar, que era voz e fala, né? Entendi. Eu não trabalho só com voz. A fonoaudiologia tem 11 áreas de atuação, assim como a medicina tem várias. Mas eu me especializei em 3, na verdade, né? Então, assim, eu trabalho com voz, motricidade orofacial, que são as questões motoras da fala, né? A questão de dicção, uma clareza articulatória melhor. Então, por isso eu atendo também professores, jornalistas, né? Exato, apresentadores, atores, né? Não só pensando na questão da voz, mas nessa questão articulatória. Atendo muita criança e adolescente, as pessoas às vezes não sabem disso, mas o meu consultório tem uma metade de pacientes, principalmente adolescente, que está na fase de usar aparelho ortodôntico, fazer correção ortodôntica. Mas a idade da sua filha ali, de 10, né? Minha filha vai fazer 11, então, assim, amiguinhos dela já atendi vários. Então, assim, algumas questões de respiração oral, né? Respiram muito pela boca, então quem respira pela boca tem tendência a ter uma articulação. Respirar certo, ninguém mais sabe se respira pela boca ou pelo nariz. Exatamente, então tem que ser uma respiração certa para poder falar bem. Qual é o certo? Qual é a respiração certa? A respiração certa no repouso, se você está quietinho ali, com o seu celular na mão, você está quietinho, não está falando, é no nariz. Nariz. Inspira e expira pelo nariz. Quietinho, boca fechada, nariz. Boca foi feita para comer aquelas coisas expor que você quer. Falar, cantar, comer, mas ajuda na respiração. Aí entra uma respiração boca ou mista, nariz e boca, numa atividade intensa. Por exemplo, cantar, né? Quando a pessoa canta, ela precisa ter muito fôlego e a respiração acaba sendo pela boca.
Tanto que nos exercícios de voz, eu trabalho muito a respiração pela boca para poder ele ter essa memória muscular, esse cantor ter essa memória de que na hora que ele cantar, no tempo de uma frase de uma música para outra, para ele não perder o tempo da música, não vai dar tempo dele respirar no nariz. Ele vai respirar na boca. Por isso que como ator Aí que eu tudo fiz, bem. eu respirava pela boca. Exato. Para falar os textos. Não dá tempo de pausar, você vai perder o tempo. E aí você vai perder a fluência daquela comunicação. Então só respira e nariz no repouso. no repouso. Exato. E o resto praticamente é boca e nariz ou só boca, né? Boca, só boca é o errado. É o errado. Porque o nariz ele tem os pelinhos, né, dentro do nariz. Então esses pelinhos eles são para aquecer o ar que vai entrar nos nossos pulmões, né? Esse ar pode ser um lugar com ar condicionado, muito frio, né? Ele vai umidificar esse ar, vai entrar mais molhadinho, porque aqui dentro tudo é mais úmido e precisa estar úmido. Se ficar muito seco, dá tosse, vira pigarro, a pessoa começa a pigarrear. Isso é um socão numa corda vocal com a outra, não pode pigarrear. Interessante. E o nariz, assim, com esses pelinhos, ele faz esse cuidado que a boca não tem, né? Então, são 3 funções ali que o nariz tem. É de aquecer, filtrar as impurezas do ambiente, fumaça, né? A gente às vezes sai, tem cheiros, mofo. É o fumante passivo, aquele que está do lado da pessoa fumando. Exatamente. As poeiras, por exemplo, teatros, né? Tem muito cheiro de mofo. Ali nos teatros, os atores de teatro reclamam muito, que eu entupi tudo, porque eu fiquei hoje o dia inteiro ensaiando. É interessante você me falou sobre isso. Eu fui fazer um acompanhamento em São Paulo. Fiquei uma semana em São Paulo e o paciente estava fazendo redução de danos. E eu sou a favor da sobriedade. Mas quando tem paciente falando, deixa eu fazer redução de danos, então o cara cheirava cocaína, o cara quer fumar maconha. Eu falo, beleza, não dá certo. Mas você quer tentar, eu já sei que não dá certo. Na maioria não dá certo, né? De vários casos que eu já peguei, um ou outro dá certo, mas é muito raro, mas não tem... uma receita de bolo, porque cada um tem sua singularidade, cada um tem seu perfil, sua experiência, tudo. Eu falei, cara, então beleza. Aí, essa dele fumar menos, em alguns momentos eu estava perto. Então, essa fumaça entrou no meu nariz. Eu fui parar no hospital. Nossa, você não tem noção. Loucura. Fui parar no hospital, porque meu corpo... Estou 15 anos sóbrio. Exato. Nunca fui internado, nunca recaí, nunca tomei remédio. Meu corpo não entendeu nada. E como que entrou? Pelo nariz. Então, você que está do lado de uma pessoa fumante, seja educada, dá licença, eu não estou fumando, fuma aí, que eu vou para outro ambiente. Porque às vezes as pessoas não têm coragem, não têm, não tem coragem mesmo de se posicionar, de falar assim, não, poxa, essa fumaça está me atrapalhando. E a pessoa que está fumando, às vezes, não faz nem de propósito. Ela acha que aquela fumaça não vai para a pessoa. Exatamente. E a fumaça segue a pessoa. Segue. O fumante passivo, ele sofre muito. Por isso que hoje as pessoas adoecem tanto quanto... fumar dentro de vezes casa. até mais, porque aquela fumaça, ela já passou por toda a queima, né, ali daqueles processos químicos, então aquilo ali é o que agride muito o nariz verdade. E a boca, né? Se a pessoa estiver ali falando muito, vai estar respirando pela boca, como eu falei. É verdade. Vai puxar aquela fumaça. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vanessa, como nasceu sua paixão pela voz e pela arte de cuidar dela? Sempre quis trabalhar com cantores, artistas, isso aconteceu naturalmente? Como foi isso? Bom, isso aconteceu na faculdade, na graduação de fonoaudiologia. Eu tive um professor chamado Domingos Sávio. Eu falo do nome dele porque ele virou, assim, além de professor, um grande amigo. E foi a pessoa, assim, que eu assistia às aulas e eu olhava. Ele era das matérias de doenças da voz, chamada disfonias, são as doenças da voz. E também dava aula de estética da voz, é onde entra a parte de trabalho com voz artística. E ele era ator também, então, assim, tudo que ele passava para a gente ali na graduação era muito real, muito forte. E quando eu fui fazer fonoaudiologia, a minha ideia era trabalhar com alguma coisa da área de saúde, mas que tivesse alguma coisa da comunicação. Eu sempre fui muito falante. De lidar com as pessoas. Eu sempre gostei de ser humano, eu sempre gostei de muita gente, de contato, de arte. Eu com 15 para 16 anos, eu fui num primeiro show, assim, adulto, que foi o Lulu Santos. Minha irmã me levou.
15 anos, foi meu aniversário de 15 anos, foi 16 não. Minha irmã me levou e eu lembro que naquele ambiente ali, foi no antigo Metropolitan, naquele ambiente eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu quero trabalhar com alguma coisa neste ambiente, ou no ambiente desse de sons, de arte, de luzes, de gente. Mas eu nem sabia o que era fono, eu ia ser dentista, eu estava estudando para fazer vestibular para odontologia. Olha isso. E aí aquilo ficou na minha cabeça, gente, o que tem? Que tem área de saúde com comunicação com arte. Aí, de repente, veio essa mesma irmã minha, eu digo que ela é um anjo da guarda. Ela começou a fazer tratamento fonoaudiológico. Olha. E eu vi ela fazendo os exercícios e achava aquilo, que é isso? Aí ela, tô fazendo fono, porque botei aparelho, minha fala tá horrorosa, ela é engenheira, né, precisando se comunicar bem e tal. Aí fui buscar. Isso lá em 1998 para 99, o que era fono? E fono é uma profissão muito nova. É uma profissão regulamentada em 1980. Olha isso. Então tinha pouco tempo, tinha poucas faculdades. Eu falei, gente, tem isso, tem voz, tem não sei o quê. Que bom tem como trabalhar em né? hospital, porque a minha outra irmã que é médica me levava muito para o hospital. Mas eu não queria ser médica. Mas aí a fono, ela trouxe essas possibilidades. Então, na graduação com esse professor, com os estágios, fiz estágio no INCA, fiz estágio no Geral de Bom Sucesso, tudo com essas pessoas que ali eram doenças, né? Não era nada artístico, eram doenças mesmo da voz, câncer e tudo mais. Sim. Mas a parte artística foi certeza. Se aproximando, né? Então, assim, eu cuido das doenças, eu até hoje tenho paciente de câncer. Então, é um trabalho sempre de qualquer jeito, da parte artística ou de quem está doente, é muito humano. É muito humano, é muito maneiro. humano. E você inova você encontrar esse caminho, não é para todo mundo, né? É muito Deus, assim. A intuição é Deus falando com a gente, né? Você teve essa intuição, esse insight. Você olha a missão de um professor, né, cara? O professor, como professor também me ajudou. Teve um professor como ator que eu fiz, que ele também me ajudou. Então, olha, o professor tem essa missão, né? De inspirar, né? Exatamente. Que eu legal, sou curiosa, professor. Eu busquei. Um abraço para esse professor, né? Ele foi meu professor na especialização também, em voz. Legal. O que é mais desafiador treinar um cantor iniciante o que é mais desafiador, treinar um cantor iniciante ou recuperar a voz de um artista já consagrado, né? Caraca, o roteirista aqui também foi... olha só. O iniciante, ele vem assim, com muitas ideias e propostas, e é legal, né? Então, assim, eu não trabalho sozinha com um cantor iniciante. Eu tenho um professor de canto, né? Porque eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, entendo tudo que acontece dentro do corpo da pessoa, tenho um ouvido clínico muito bom, meu ouvido clínico é incrível, mas o ouvido artístico é um professor de canto. Entendi. Né? Então, existe na voz ornamentos na voz, fazer vibratos, fazer melismas, drives, que são aqueles rasgados. Eu consigo ajudar esse cantor iniciante a entender e condicionar essa musculatura para fazer essas coisas. Mas a estética toda entra o professor de canto. E além dele... tem o otorrinolaringologista. O otorrino é o que vai fazer o exame de vídeo e ver se essa laringe tem alguma doença e vai mandar o vídeo para mim. Então, o iniciante tem todo esse trabalho. Entendi. Tá? Agora, o que já canta há muito tempo tem os vícios, tem as manias. E aí, às vezes, tirar aquilo ali é complicado. Os hábitos, nossa. Exato. O cara tá com a voz machucada, não tá... Às vezes bebe, fuma, usou um dia antes. Exato. Alguma então, droga. Ele tem vícios... ou de drogas e álcool. Ou vícios também, assim, de como ele aprendeu a respirar daquele jeito, intuitivamente aquilo funcionou. Funcionou por um tempo, Sim. Mas chega uma hora que aquilo ali é esforço. Aí quando eu avalio a pessoa, eu fico, olha, a sua respiração está toda errada para o canto. E às vezes é um cantor que já tem 50. Aí para falar isso para ele, muitos cantores. Aí o ego também, tem que tomar cuidado, né? É um trabalho um pouco de psicologia também, não é só fono, né? Porque você tem a hora de falar, tem a hora de ajustar, tem o jeito de falar. Eu vi uma reportagem esses dias que 90% dos problemas não é discordar, é a comunicação errada, falta de clareza. Então não é divergência, não é você
não concordar com a visão do outro. É você se comunicar. 90% dos atritos, dos conflitos, são uma comunicação... Falta de comunicação. Uma comunicação torta, Efetivo. disfuncional, nada clara. Então, na hora, tem que tomar cuidado na hora de você fazer esse ajuste para esses cantores, né? Deve ser isso. Exatamente. Na faculdade de fono, só uma observação, a gente estuda 1 ano de psicologia. Olha que A gente legal. tem, porque como era de saúde, né? Qual era a matéria? Era psicologia 1, psicologia 2. Psicologia 1. Você os vê, dois. né? Então, é um semestre de um, outro do 2, e eram psicólogos que davam aula, porque a gente é da área de saúde, né? Então, assim, eu tenho amigas fonoaudiólogas de outras especialidades que atendem crianças com síndromes, né? Com Olha paralisia isso. cerebral. Imagina, você tem que saber lidar com essa mãe, com essa mãe, com esse com sistema essa familiar família todo, que né? cuida de uma criança, né? Com sequelas neurológicas. Acalmar eles, tudo. Exato. Não, e Trabalho... Pode dizer. Não, é isso mesmo. Tem muito trabalho aí nos bastidores, né? Então a gente lida com o ser humano. A saúde tem Tem na área da psicologia tem um Jung que fala assim, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de lidar com o ser humano, seja um ser humano, né? Porque é muito importante isso. O que poucas pessoas sabem sobre os bastidores da preparação vocal e um cantor antes dos grandes shows, né? Quais são, assim, esses segredos, né, da preparação vocal? É uma loucura. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, nossa, você trabalha indo nos shows, deve se divertir a beça, mó barato. Eu não tô ali para curtir o show. Seu desafio é outro. Eu só relaxo quando o show acaba e o cantor fala para mim, olha, minha voz aguentou, não senti nada. Porque ali nos bastidores tá acontecendo muita coisa junto. Entrevistas antes com o cantor, a pessoa fazendo maquiagem no cantor ou na cantora, o produtor que chega, o contratante que quer tirar foto, é muita coisa acontecendo. Muita informação paralela ali. O próprio cantor, ele é um ser humano, ele tem as emoções dele, às vezes ele não tá no dia bom também. Né? Então, assim, e a fono tá ali junto ainda, né? Pra poder, às vezes, eu tô aquecendo a voz da pessoa. Mas o manejo, né? Com um monte de gente ao meu redor. Então, o camarim não é eu, o cantor, quietinho ali na paz de Deus. É muita coisa acontecendo. Então, muita interferência, né? E eu levo material, eu tenho que arrumar lugar. Se não tem lugar, eu monto tudo no chão. Crio o lugar. Boto tudo no meu colo, boto no colo do cantor. Crio o lugar, né? Porque nem todo camarim é um luxo, tem várias situações. Então, tem que ter muito dinamismo, tem que ter muita flexibilidade. Já ter aquele olhar clínico, aquela Exato. percepção. Que maneiro, né? É isso aí. Existe um ritual vocal que todo artista deveria fazer antes de subir no palco? Existe um ritual, assim, para assim, esse é o arroz e feijão do negócio. Exemplos, existe um ritual existe. padrão, assim? Ele tem que primeiro parar e se ouvir, né? Se ouvir, porque como eu falei, voz é emoção. A pessoa é um indivíduo, então ele tem que se ouvir primeiro. E ele pode fazer, sim, exercícios até muito rápidos. Se ele não está com tempo de aquecer a voz, os vibratórios, lábios e língua, são exercícios mais rápidos. Então, assim, qualquer cantor pode fazer, porque são exercícios que não vão machucar ele, tá? Claro que tudo tem um preparo personalizado para o tipo de voz, para demanda, mas, assim, ele pode fazer sons dentro da região, da tessitura dele ou da extensão vocal dele, ele pode fazer alguns sons, até as vogais, como você falou aí, né, acompanhando ali, de repente, a melodia da música, a primeira música que ele vai cantar. Então, isso são dicas que eu dou, às vezes, quando alguém precisa aquecer a voz rápido. E ele não tem um fono ou um professor de canto acompanhando. Já ele com ele mesmo, né? Vai na frente do espelho, começa a fazer. Exatamente. E corpo, sentir o corpo. A maioria canta em pé. Né? Alguns cantam em pé em algum momento do show, se for um acústico, vai um violão. Então, a gente também faz exercícios dependendo de como é essa postura durante a apresentação, porque muda também um pouco a respiração. Né? Tinha pensado nisso, em pé e sentado deve ser diferente. Tive um cantor que fez todo um show acústico, o show foi praticamente sentado, ele só levantava nas últimas 3 músicas, que era para levantar o público, então a maior parte do show era ele no violão, sentado, né? Então o preparo vocal dele
teve que ser na postura sentada. Olha só tudo que isso é diferença, hein? pensado, tudo Cara, isso é um fonoaudiólogo. detalhezinho, né? Então, assim, o estudo constante, né? O estudo até hoje. A experiência traz isso muito mais que tudo, né? A vivência, o vamos ver ali o que está acontecendo, ou pô, tem que pensar rápido. E aí faço isso. O pessoal fala, já acabou os estudos? Não existe acabar os estudos. Estudo é para sempre, né? Tem que estudar para sempre. É que tem essa coisa, né? Já acabou os estudos? Não tem como acabar os estudos. Eu também estou sempre estudando, lendo. Eu já aprendi na faculdade que nós temos 50 mil pensamentos, 46 mil pensamentos por dia. 50 mil pensamentos por dia. 46 mil... Não faz sentido, só 4 mil. Como que você sabe quais são os 4 mil que faz sentido? Então, às vezes, a gente pega aí ansiedade, que é excesso de futuro, depressão, que é excesso de passado, muita gente vivendo do passado, entendeu? Às vezes a família acaba interferindo no meu trabalho. Hoje eu falei com uma família, eu falei assim, olha só, deixa eu trabalhar com o seu filho. Porque às vezes a sua interferência querendo ajudar acaba atrapalhando. Você quer apagar o incêndio... Mas você joga álcool ao invés de água. Verdade. Então, eu lembro assim, eu fiz até a metáfora da cirurgia. Quando minha mãe fez uma cirurgia, eu dei todo o apoio. Eu fiquei forte e firme do lado da minha mãe. Só que na hora que ela passa naquele corredor e fecha a porta, o cirurgião fala assim, daqui para frente, espera na recepção, que é com a gente. Então, é o que eu falo para a família, entendeu? Quando o paciente estiver comigo, deixa ele comigo, é comigo, entendeu, que ele está. Então, eu estou ali, sabe, estimulando ele como é viver na sobriedade, na positividade, sabe? A sobriedade é o melhor dos mundos, né? Quando a pessoa encontra alegria na sobriedade, quando ela consegue transformar sofrimento em conquista, eu fiz o meu trabalho, entendeu? A pessoa precisa, assim, entender que a sobriedade... Ela que traz credibilidade para a pessoa. Porque a alegria está muito associada ao consumo, né? Vou ser feliz quando beber, vou ser feliz quando usar. Né? Pelo menos comigo foi assim. Eu só me via feliz consumindo. Então eu era inimigo do fim. Eu vivia para usar, usava para viver. Eu não conseguia ficar um dia sóbrio. Nossa. Entendeu? Hoje eu estou 15 anos sóbrio, mas hoje eu encontrei felicidade nisso. Então eu tento passar isso para os meus pacientes, para ele ver que eu não preciso de drogas para estar... indo para uma festa, indo para um evento, lógico, tem evento como casamento, é muita gente querendo te bebedar, principalmente os garçons. Eles ficam trazendo bebida o tempo todo. Aí quando eu chego no casamento e falo, poxa, o garçom vem e fala, não bebo. Aí vem o outro, não bebo. Aí o 1000º vem, eu não bebo. Aí, quer dizer, é um ambiente perigoso para mim, porque está todo mundo oferecendo bebida. E como eu não bebo, eu me sinto um peixe fora d'água. Aí eu tenho que aplicar os 3S. Saudar, sorrir e sair. Saia francesa. Brinco com todo mundo, dou oi pro noivo, dou parabéns e sumo da festa. Igual os ninjas da sessão da tarde. Sai. Aí no outro dia, o pessoal, cadê você? Falei, não, eu tive que ir embora, estava cansado, mas eu acordei sem ressaca. E as pessoas que beberam estavam na ressaca. Bacana. Outra coisa também que eu queria perguntar para você... É verdade que a voz entrega emoções que nem percebemos? Muita coisa. O tempo todo. A gente é ser emocional, né? Você, como terapeuta, sabe muito mais do que eu. E tom da voz, já vê se a pessoa está irritada, se não está... Às vezes você não está nem vendo a pessoa, você está falando no telefone, eu escuto um áudio dela ali do WhatsApp e você percebe que essa pessoa, né, já que você conhece ela, que essa voz está meio... triste, o volume está mais baixo, aquela fala mais lenta, muito mais empolgada, arrastada. né? Exato, a voz, ela, né, a própria tonalidade dela traz como essa emoção pode estar. Uma pessoa que está muito feliz, ela está eufórica, ela vai falar lá em cima, entendeu? E a gente consegue perceber até como está o rosto dessa pessoa só de ouvir ela num telefonema no áudio, né? Então, assim, a voz é o tempo todo, é isso, a emoção o tempo todo. Então, a gente consegue perceber, assim, as emoções. Raiva, tudo isso. Numa conversa, né? Eu que trabalho muito com família, né? Eu sou terapeuta há muito tempo, estou aprendendo, estou sempre aprendendo, não sou sabe tudo não. Apesar de estar 11 anos como terapeuta, já ajudei mais de 5 mil pessoas. Eu, às vezes, falo para a família assim, não aumenta o tom, não, aumenta o argumento. Você está me entendendo? Porque, às vezes, aumenta o tom, grita para se sentir escutada, né? Entendeu? Então, eu vou dar até um exemplo aqui. A produção,
faz o favor, coloca as fotos. Ou, produção, cadê as fotos? Olha a diferença. Exatamente. Né? Então é diferente, né? É diferente. O impacto que isso causa no outro que está te ouvindo é muito grande. O sentimento que você provoca no outro, Exato. que a palavra ríspida desperta a ira. Exatamente. Isso está até na Bíblia, isso. E fica aquela troca, aquele ciclo ali, né? A rispidez, você desperta um sentimento na pessoa que a pessoa fica irritada, aí a irritação vira raiva, vira fúria, cara. Vira. Entendeu? Quando vê, a pessoa está quase esganando a outra, entendeu? Exatamente. Sair daquele ciclo ali dos sentimentos, né? É muito difícil. E a voz vai acompanhando. Já que eu estou na frente da fono, eu falo, produção, você pode colocar as fotos para mim? Bota as fotos para mim aí, que eu quero ver essas fotos aí. Que separamos para Vanessa, Salomão. Salomão, hein? Do Salomão da Bíblia lá, o cara mais sábio que existiu. Do meu avô libanês. É, libanês? Sou descendente. Depois eu quero saber um pouco desse universo libanês aí. Você tem algumas características do libanês? Bom, física, o nariz. O nariz. O cabelo, muito cabelo. Jeito, como mas assim, negociador? Sim. Tem disso. Meu avô era um comerciante, né? Veio do Líbano fugido para cá e trabalhava no centro do Rio, com tecido, depois com marcenaria. E olha isso. Meu vovô era aquele, assim, que segurava o dinheiro, mas não só nesse nível, mas né, dessa sabedoria econômico, de cuidar dos bens e da família. Caraca, que maneiro. Se você lembrar de mais alguma característica do libanês, tu fala. Esse é o Marcos Mena. Marcos Mena, ele foi vocalista do LS Jack, uma banda da época que eu fazia faculdade, que eu achava, assim, as músicas, que tem a música Carla, que fez muito sucesso na década ali de 2000, e Marcos Mena teve um acidente e ficou com sequelas neurológicas. E na época que eu fazia faculdade, eu sonhava um dia, né, trabalhar com artistas e, quem sabe, atender ele, mas não na condição que eu acabei sendo chamada para atendê-lo. Aí ele está num estúdio, Marcos é um ser iluminado de superação, porque as sequelas dele foram muito sérias, sequelas motoras, e Marcos voltou a cantar e lançou músicas bem na época da pandemia. Isso aí foi na pandemia. Olha. A gente ia para estúdio, eu de máscara, eles também só tiravam ali para botar a voz. E trabalhei 4 músicas que ele lançou com ele e o produtor. Foi lindo o trabalho, o Marcos virou um Mas ainda irmão. Continua fazendo? Ele não tá, a gente não está trabalhando junto, mas Marcos continua cantando, está fazendo shows. Essa história que você falou agora do Marcos, você tocou numa palavra-chave que mudou, né, o mundo. Pandemia, né? Na pandemia, sabe o que eu fazia? Eu ligava para 5 pessoas por dia, minha agenda tem 5.000 nomes, começava do dia A até a Z, ligava para 5 pessoas por dia e perguntava como elas estavam, se elas queriam conversar comigo. Porque aquilo era bom para mim também, entendeu? Então, quando eu atendia, eu era atendido. Eu ocupava meu dia, porque eu não podia sair de casa, todo mundo tinha essa coisa, que se sair, morre, né? Então, uma doença nova, né? Medo de morrer. Medo de morrer, todo mundo com medo de morrer. Eu não ia nem no corredor. Cara, eu não ia nem no corredor. Aí tinha uma regra no meu prédio lá, que a síndica falava que cada morador tinha que levar o lixo no corredor, ali na lixeira. Só que quando tinha morador que tinha pessoas de idade, não tinha problema, é só deixar na porta. Aí minha mãe estava em casa, aí eu falei assim, não, eu não vou levar na lixeira. Aí eu assim, minha mãe está em casa, eu tenho direito, eu vou deixar na porta. Moçandro, chegou suas compras aqui na portaria, você tem que descer para pegar. Eu falei, não vou mesmo, é inegociável. Você está perdendo seu tempo falando comigo, eu tenho direito, minha mãe está aqui, pode subir as compras. Cara, eu fiquei trancado. E eu não saía para nada. Eu trabalhei a pandemia inteira, acredita? Só o consultório que eu tive que fechar mesmo. Você saía na rua? Eu atendia em domicílio e eu Você trabalhava... ia na casa da pessoa? E eu trabalhava na TV Record. Porque nessa época da pandemia eu trabalhei muito... Eu trabalhei 10 anos. Metade da minha carreira eu trabalhei com pacientes neurológicos. Com voz eu trabalho desde que eu me formei, mas eu tive pacientes neurológicos, que é uma das especialidades que eu fiz, foi estudar a área hospitalar e pacientes neurológicos. Eu estudei psicologia hospitalar agora. Exatamente. Então, legal eu trabalhei também. no Copa Dor, eu atendia idosos.
Já estão lá, né? E era uma loucura, porque assim, eles estavam num processo de trabalho de dificuldade de engolir e que a fono tinha que ir. Eu parecia um astronauta, eu chegava na Caraca. casa, aí Você é uma sobrevivente, o né? Porque cuidador, você se arriscou. exato, o cuidador me levava até um banheiro, lá eu me encapotava inteira e ia atender aquele idoso com medo de eu pegar Covid ou de passar para aquela pessoa que já estava numa Você tem condição filha, né? delicada. Também? Pô. Tinha minha filha, tinha meus pais, né? Eles não moram comigo, mas assim, moravam E perto. passar para a família, né? Exatamente. Então, assim, e trabalhava na Record. Eu tinha que ir todo domingo, às 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá, porque eu trabalhava cuidando da voz da Aline Prado. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Aí cuidava da voz dela, também Aline toda Prado é aquela encapotada. que era a Aline... A Aline é jornalista e apresentadora de TV. Ela foi uma época da bancada do Vídeo Show e depois foi para Record. Entendi. Né? E era ela e o Eric Johnson, então eu tava lá O Eric todo Johnson eu domingo. conheci. Gente boa. Maravilhoso. É muito engraçado. Então todas as manhãs de domingo eu tava lá e a gente em plena pandemia trabalhando. E depois, como o programa era ao vivo, eu ficava dentro do estúdio, todo mundo com medo de De a pegar. pandemia. O consultório não, o consultório eu tive que fechar. E você- por segurança, né, por lei, fechou tudo. Você deslocava, né? Que você ia pra rua, Exatamente. ia pra casa. Qual é a Peguei próxima Covid. foto? Ah, pegou Covid? Peguei, mas fiquei bem. Ah, ainda bem. Esse aí quem que é? Esse é o Dela Cruz, é um rapper. Dela Cruz. Não Dela é o Cruz. jogador, né? Não é o jogador. Apesar dele ser fã Tem um- do tem um Dela jogador. Cruz jogador, Ah, mas é. esse é o Que cantor. tem um jogador do Flamengo chamado Dela Cruz. Acho que é do Paraguai, alguma coisa assim. Aí agora eu não sei. Uruguai, sei Isso lá. aí foi um preparo vocal dentro de camarim, no Festival de Inverno da Marina Ele é da MC. Glória. Ele é um rapper, né? E canta, assim, músicas românticas. É um cantor e compositor de voz bem peculiar, um timbre que grave legal. lindo. A galera jovem, né, tá muito ligada nesses cantores do rap, do rap. E É muito maneiro o rap, né? e o público é lotado. Então, assim, esse festival na Marina da Glória é um negócio gigantesco. E aí eu tava ali cuidando da voz dele, para ele chegar no palco já prontinho, seguro. Que maneiro. E Dela Cruz, já tô com ele também há muitos anos já. Que legal. É Minha família. Caraca. Sua filha, seu cachorro. Essa é a Marina, com minha filha, com o Fredinho, que é meu filhinho de 4 patas. Aí aqui a família é grande, tá vendo? A família de libanês é muita gente. A gente se muita reúne e come muita gente. comida árabe. Quem que é essa aqui? Essa ruiva aqui é minha sobrinha. Sua Ela é sobrinha. enfermeira também da área de saúde. Deve ser o Meu sobrinho, advogado, minha mãe. Essa é sua filha. Minha filha, meu cachorrinho, minha mãe, meu irmão. Somos 4 filhos, eu sou a caçula. Ah, seu irmão é aquele? Lá é meu irmão. A sua irmã? Minha irmã ali atrás, a Loura também é minha irmã. Ah, sua irmã também. Meu pai de verde, sobrinhos. E as pequenininhas gêmeas aqui Sua são mãe minhas ali? sobrinhas caçulas. É minha Que mamãe legal, aqui. Que bacana. Tá faltando uma sobrinha aí Quem que que nesse tava dia... fazendo 46? Era o meu aniversário. Pô, entregaram a idade dela, meu. Qual a produção? Foi meu Manda aniversário. Manda a próxima foto aí. Ah, que lindo. Eu e Marina, numa festa junina, indo muito pra amigas, escola. Somos um grude. A gente mora juntas. Olha que foto linda, né? E ela tem sorrisão, assim, também. Tá sempre rindo também. Que foto linda, cara. É uma figura, toda artista, ela dança. Essa foto aí dava um quadro, hein? Né? Eu tenho um. Faz um uma quadro, foto bota na sala. revelada. Que a foto... É. Esse é o Tico Santa Cruz. Chico Santa Cruz. Ele é vocalista do Detonautas, Detonautas. cantor de rock, né? Então, para ver como eu pego cantores de diversos Vai gêneros. mudando, E eu vai tenho que mudando. estudar esses gêneros, como que é a produção dessa voz, né? estudar, Como que são é. os ajustes. legal, que bacana. E o Tico Santa Cruz, ele gravou uma música com Marcos Mena, da LS Jack, nesse trabalho que eu falei que o Marcos fez. E no legal. estúdio, como a extensão vocal do Marcos Mena é diferente da dele, e ele tinha que cantar ali naquelas notas, eu fui chamada para fazer o preparo dele no estúdio, para ele conseguir cantar aquelas notas mais altas, que é a da extensão vocal do Marcos Mena, sem esforço, sem ele se machucar, porque o Tico faz show, o Detonautas faz show, quinta, sexta, sábado, domingo, eles viajam muita muito. coisa, é. Então ele tem que estar com a voz
com saúde, bem protegida para essa Muito demanda. legal. Ele é da E minha aí, época, né? Eu acompanhei ele. Detonautas. Então, assim, Detonautas. tem uma voz, um timbre Muito lindo. legal. Uma pessoa querida ficou amigo. Ficam todos amigos, Ah, assim, e a gente graças a Deus. e a gente atende todo mundo, né? As pessoas às vezes me chamam, terapeuta dos artistas, das celebridades, como você também é fono dos artistas, das celebridades, mas a gente atende todo mundo. E essas pessoas também precisam da gente. Exatamente. Né? Para estar bem. E a gente está ali para contribuir. Não tem essa de classe social. Às vezes eu vou resgatar uma pessoa em Madureira, no mesmo dia eu vou para Copacabana Palace. É muito louco. Eu né? atendo cantores da noite, de restaurante, de barzinhos, Sim. entendeu? Eu atendo muita Não é só artista, a não. entrega, pessoal. não, a entrega minha, assim, a minha responsabilidade, o meu olhar humano, o trabalho personalizado é para todos. É para todos. Ó, o Instagram dela é Fono Vanessa Salomão. Fono Vanessa Salomão. Seguem ela lá, porque de repente, né, você quer indicar para alguém, quer aprender um pouquinho sobre O voz. espaço é o Voz Arte Fala, né? A voz arte fala aí. Viu, pessoal? Erasmo. Só de olhar para ele eu fico emocionada. O Né? Erasmo, ele tá com a mão assim, porque a gente estava fazendo exercício de A do sogro? força para a voz. Você faz com a minha mãe, né? Exatamente, porque ele tinha ali já uma idade, né, avançada, e nessa época que eu fui chamada para cuidar dele, ele tinha tido Covid, foi um pouquinho depois da pandemia, e ele estava para lançar um álbum novo, chamado Futuro Pertence à Jovem Guarda. Eu amo o nome nesse álbum. Ah, que legal. E lançar a turnê. E ele estava em estúdio gravando e ele estava com dificuldade nos graves da voz dele. E aí eu fui chamada para trabalhar assim essa potência nessa legal. voz. Ele é um ídolo, né? Cara? E aí ele gravou, finalizou o álbum, iniciou a turnê. A turnê foi a coisa mais linda. Ele convidou meus pais, porque eu gosto de Erasmo Jovem Guarda desde criança. Porque meu pai toca violão, meu pai ouvia e eu fiquei, gente, eu tô atendendo Erasmo, eu vou na casa do Erasmo, eu quase tive um treco. É verdade. E então, assim, é uma pessoa que ficou, assim, pra vida, me trouxe muitos amigos artistas, assim. Te indicou também. E que pessoas legal. que ficaram muito amigas, assim, a esposa dele. Não, e você, seu muito iluminada. Além da sua parte técnica, você tem um carisma muito grande, as pessoas gostam de você, isso também conta, né? Não é só a parte dos estudos, da técnica, da dedicação, mas ter esse carisma, despertar afetividade nas pessoas, isso é muito bom, né? Isso é importante. Eu também tenho isso, graças a Deus a gente tem. Deus, a gente tem nossa, isso. nem fala. É natural. É natural, é um dom ganho. que o Papai do Céu deu. É o dom que o Papai do Céu deu. Eu Qual é o acho. próximo? Aí a formatura. Minha formatura, pois novinha ali. Isso aí. Tava entrando ali, desfilando no sorrisão, tapete. né? A foto tá com muita luz, essa foto saiu com muita luz, mas filmou muita luz, eu né? tava muito feliz ali, porque esse dia eu tava com o coração cheio de gratidão aos meus pais e meus irmãos, sabe? Porque, te apoiaram, né? me apoiaram muito, eu passava o dia fora estudando. E aconteceu, hein? Foi uma luta, muito carinho em volta. Muitos legal. sonhos ali acontecendo na cabeça. E eu realizei. Insegurança, né, muito. cara? Eu costumo falar que nós temos emoções básicas, né? Que é a raiva, a alegria, a tristeza e o medo, né? Então, assim, são emoções básicas que todo mundo tem. O mais jovem, né? Insegurança, né? Nossa. Autoestima. Na época ela tinha bullying, né? Também muito. Na nossa época, né? Tinha muito bullying. Exatamente. Não tinha essas regras de hoje Não e tal. tinha. Esse cuidado de hoje, né? Aí isso aí foi numa entrevista na Record, Domingo Espetacular? Foi no Domingo Espetacular. Vanessa Pereira. Eles foram no... Aí você mudou para Salomão. Botaram o meu nome, erraram. Eles viram pelo cadastro e tal, mas ninguém me conhece como Pereira, Vanessa Salomão, né? Foi uma reportagem, né? E aí foi uma reportagem para falar sobre fendas vocais, são muitos problemas que afetam vários profissionais da voz, não só cantores. Fendas vocais. Fendas. Traz uma fraqueza na voz. Fenda na voz? Um espaço na corda vocal, entre outras, muito parecido com a paralisia, no sentido, tá? No sentido de que fica um espaço entre as cordas vocais, elas não se fecham completamente. Não está paralisado, mas tem esse espaço que a pessoa se cansa muito ao falar. E teve um cantor, o Vini. O Vini, ele saiu de uma banda que era de rock
e que cantava assim em tons muito mais altos assim para a voz dele, para a extensão vocal dele. E ele declarou nesse dia, nessa entrevista, que ele saiu da banda porque ele teve fenda glótica, né? E aí me chamaram para explicar sobre a fenda glótica. E aí falei, não especificamente sobre o caso do Vini, porque ele não é meu paciente, apesar de eu conhecê-lo pessoalmente, mas foi uma entrevista bem legal. Eu já tinha dado outra entrevista para a Record, eu conheço o pessoal lá porque trabalhei lá dentro, né? Você trabalhou lá dentro, já conhece. Eles sabem o meu trabalho, como funciona. Já se conhece de perto. Deixa eu te falar uma coisa, já aconteceu da pessoa perder a voz por causa de um impacto emocional? Já, tem a disfonia psicogênica. Disfonia psicogênica, caraca, Pois é. pessoal. E aí a pessoa, ela fica com muita fraqueza, fica com uma voz, assim, bem fraca, quase um sussurro, né? Então, isso é de fundo emocional. Esses pacientes são casos complicados porque a gente precisa muito do apoio de um psiquiatra, do psicólogo junto, tá? Sim. Então, assim, a fono não é nem o mais importante Sim. nessas situações. A gente precisa que esse paciente tenha esse apoio. Mas acontece sim. Olha E é isso. mais comum em mulher. Entendi. Predominância. Essa daí quem que é? Essa lindona é a Maria. A Maria participou do Big Brother Brasil 2022. A Maria, ela é cantora, compositora e atriz. Nessa época, ela estava fazendo acompanhamento de voz comigo, porque ela estava descobrindo um novo timbre na voz dela. E também porque ela estava gravando um filme que está na Netflix, um filme chamado Bandida. Bandida. Ela é a protagonista. Nossa. Ela gritava muito no filme. E precisava de fono, né? E aí a gente trabalhou para proteger essa voz, condicionar essa voz dela. Então ela conseguiu ali fazer as gravações do filme. O filme é maravilhoso, né? É um filme de muito impacto, né? Ela era uma bandida. Tem que falar com vários tons. Então assim, ela fez esse trabalho e segue aí cantando também. Esse é o MC Coringa. MC Coringa. O Coringa tem muitos funks, e que tudo que é festa de formatura, casamento, toca MC Coringa. Então, assim, ele é um funkeiro da época que a gente tem a mesma idade, mas, assim, a minha juventude, das minhas amigas, da família... Devo lembrar das músicas dele. Tem muitas. Eu não vou cantar aqui. Mas, assim, são músicas bem divertidas e é a música que você escuta e você, quando vê, tá dançando. E ele tem uma voz incrível. Ele faz uns drives na voz dele. Então, assim, o Coringa tá em ativa, faz shows todos os fins de semana. Então, segundas-feiras eu vou na casa dele fazer uma recuperação vocal, manter a voz dele ali para o próximo show. E também é um irmãozão, ele, a família, as filhas, que eu amo demais. Que bacana. Aí eu, Marcos Mena, de novo, no estúdio. Eu estava fazendo uma eletroestimulação na língua dele. Olha isso. Isso? O pessoal fala que é o choquinho, né? Choquinho. Mas é porque o Marcos, com a questão neurológica, tinha umas questões da articulação do R. E nas palavras cantadas, isso tinha que sair bem limpo. Rareriroru. Isso tinha que sair bem limpo. Eu dava um choquinho na língua dele, a língua dele vibrava, que era uma maravilha. Aquecia a voz, ele entrava e gravava a voz. Que legal, cara. Isso foi na pandemia também, tô ali de máscara. É verdade, tô vendo. É o sinal que... Aliás, na pandemia eu trabalhei muito louco isso, porque o pessoal, assim, todos nós que usamos a voz para se comunicar ou cantar, a gente está em atividade. Então, essas pessoas, a última classe a voltar a trabalhar foi dos cantores. Foram os últimos, porque não podia ter aglomeração. Então, eles ficaram muito tempo sem colocar em atividade uma musculatura que precisa de condicionar. Exatamente. Quando eles voltaram aos palcos, eles estavam com a voz cansando muito rápido no meio do show e com medo de se machucar. E aí foi que vieram, assim, desesperados para poder fazer acompanhamento fonoaudiológico e trazer a voz de volta com firmeza, né, com resistência. Essa é a palavra. Esse é o MC Cabelinho. O Cabelinho também tá assim na conquista assim absurda de um público jovem, lotado os festivais de rap, trap. E eu também comecei a atender o Cabelinho, atendia na casa dele. E ele estava numa demanda de shows, às vezes 3 shows numa noite.
Caramba. E na época ele estava para começar a gravar novela na Globo. Então tinha aí uma novidade na vida dele ali, Tem que a voz comprar falada. uma voz nova. Aí, Tem que andar com 2 vozes. aí fiz algum algum acompanhamento com ele para ficar bem aí, né? Que legal. Porque assim, o artista quando ele está num acompanhamento com o fonoaudiólogo e o especialista, eles garantem para eles uma segurança, sabe? Sim, garante. Muitas das vezes eu estou acompanhando eles e eles referem muito. Você está aqui, quer deixa saber se você tranquilo. Tranquiliza, Eu estou fazendo acompanhamento com um artista aí também, que ele falou assim, cara, eu preciso dar uma volta de metrô com você. Aí eu fui lá dar uma volta de metrô com ele, não tem problema nenhum. Entendeu? Porque ele perdeu o medo de outra coisa, ele precisou dar uma volta de metrô. E tá tudo certo. Tá tudo entendeu? certo. Às vezes a sua presença já é metade do tratamento. Muita entendeu? coisa, exatamente. A pessoa confia em você e tal. Exatamente. É o que aconteceu aí, né? O que acontece com muitos Ela tá aqui? Então tá, vamos... Tipo, mais do que a família, né? Tem que saber se a fono tá ali, né? Exatamente. Nada contra a família, mas é só uma metáfora, né? Aí, ó. Meus filhinhos, minha filha, Marina e o Fredinho. É onde você se recarrega, né? Exatamente. Se autorresgata, Sim. Né? Se preenche para poder né, entregar o que você faz de melhor. Posso dizer que o que eu faço de melhor na minha vida, assim, foi virar mãe, assim. Eu tenho certeza que... E aí? Que ser mãe é o melhor que eu sei fazer. Isso é o melhor que eu sei fazer. Eu amo muito, assim. Ser mãe, que legal. Aí vocês também estão escutando aí, viu? Ser mãe é o melhor dos mundos. A mãe é insubstituível, né, cara? Desculpa, mas eu tenho essa equilibrar visão, a carreira com maternidade não é fácil, mãe. né, na vida da mulher. Mas, assim, ela quando nasceu... Tem mãe que erra muito querendo acertar também. Exato. Eu achava, mas eu tá sempre... tudo certo. Eu teve um tempo que eu fui aquela mãe que achava que estava errando, porque eu tive que pôr ela na creche com 6 meses. Eu chorava horrores. Ela ia bem para a creche, eu chorando. Mas depois eu consegui trazer um equilíbrio para minha vida, para estar mais tempo com ela, né? E isso é uma conquista. Fazia lição com ela. Às vezes eu morto. Ir na feira com ela. Adoro. Levo ela para as atividades extras dela. Então eu consegui ter uma agenda que eu consiga trabalhar nos horários que ela está nas atividades dela. E quando tem uso de drogas nos artistas e você descobre que está usando drogas, lógico que ele não vai falar para ninguém, mas você descobre, como essa relação aí? Você precisa falar com ele, usa menos. Sim, falo, jogo limpo, mostro, dou uma assustada, mostro aquelas laringes com câncer, eu mostro. Eu meio que uma terapia de choque no início, mas claro, sabendo como realmente eu posso é a realidade, falar, né? Com uma permissão, vamos dizer assim, porque quando eles pedem essa ajuda, então eu ajudo do jeito que eu posso e sempre encaminho para um psicólogo, sempre faço uma indicação. Hoje recebe aí no estúdio Vanessa, a fono dos artistas, dos cantores, das estrelas. Vanessa, responda para mim, dentro da sua prática clínica, com as ferramentas que você utiliza para devolver para a pessoa a identidade vocal, para projetar a voz, para melhorar a dicção, você percebe que isso também trabalha e eleva a autoestima, a autoimagem e ressoa na vida social, profissional e emocional dos seus pacientes? Responda para mim. Um abraço a todos. Bacana, né? Pergunta bem elaborada. Cientista. Prazer estar recebendo essa pergunta da Leninha. Eu tive a oportunidade de conhecer ela na casa da sua mãe, no atendimento. Autoimagem, autossegurança. E assim, eu percebo, sim, claro, foi o que a gente estava falando aqui, de ter a minha presença ali, ela se sentir realmente acolhida, segura, né? Então, assim, as ferramentas que eu uso, primeiro, ouvir a pessoa na avaliação, nesse primeiro encontro, ouvir, entender o que ela está querendo, o que ela está me pedindo, quais as demandas e necessidades pessoais e profissionais ou sociais, porque eu não atendo só voz, né, profissional, eu atendo às vezes pessoa que teve algum problema assim, como sua mãe, né, teve uma questão cirúrgica e precisou cuidar da voz. Sim. Né? Então, assim, é perceptível, sim, que as respostas
do meu trabalho ajudam, sim, essas pessoas a se sentirem bem, seguras e confiantes. Legal. Acredito ter respondido. Ela respondeu. Quero fazer mais uma pergunta. A voz pode ser treinada para mudar a forma como somos percebidos? Por exemplo, parecer mais confiantes, mais calmos, mais autoritários? Ela pode ser treinada para isso? O que a nossa voz revela sobre quem somos, mesmo quando não percebemos? Eu vou responder essa com um exemplo de um caso. Eu recebi uma paciente, mulher jovem de 27 anos. Ela era engenheira e ela estava passando por processos seletivos, né, de concursos que ela fez. O sonho dela era trabalhar em determinadas empresas que ela estava fazendo esses concursos. E ela, sendo mulher, ela tinha uma voz muito infantilizada. E era uma mulher, assim, bem mais encorpada do que eu, né? Mas ela, como engenheira, as empresas precisavam de uma pessoa que fosse liderar homens. Na engenharia tem muitos homens, ela ia ser a única mulher. Então, assim, ela foi reprovada em 2 entrevistas por causa da voz infantilizada. E o impacto emocional nela foi muito grande. Ela estava se preparando por muitos anos, estudando por muitos anos. E a voz dela foi um empecilho para ela conquistar o que ela queria. Então, ela veio trabalhar a voz comigo para trazer uma voz que trouxesse mais firmeza para ela, mais segurança, e para quem ouvisse ela, não ouvia aquela voz como se ela fosse uma pessoa insegura, porque tinha uma voz infantilizada, que percebesse ela com uma mulher que pudesse liderar. Então, foi feito um trabalho para mexer nesse timbre vocal dela. Deu certo? E deu certo, Muito e ela legal. Passou num dos concursos, numa das entrevistas, vive muito bem, ficou muito feliz, ficou grata, muito. É possível, hein? Sim, é possível. Cara, que legal. O que você diria para quem sente vergonha de falar em público por causa da própria voz? Buscar um profissional, né? Um especialista, ser avaliado, com certeza vai receber uma boa orientação diante das necessidades. Se for preciso, trabalhar junto com um psicólogo também, um terapeuta, para poder trazer assim, uma confiança, uma autoconfiança, uma autoestima. Né? A pessoa ela começa a se escutar e começa a gostar daquilo ali, ela começa a sentir segurança para falar em público. A partir do momento que ela começa a perceber que ela pode, que é treinável, que essas emoções também são treinadas junto com o que até ela vai ouvir. Até positividade é treinável, disseram. Até alegria é treinável. Pois imagina, né, essa possibilidade dela lidar com o público. E depois que ela faz isso, que ela encara isso, ela vê que não é tão um bicho de 7 cabeças, né? Então, tudo também é um aperfeiçoamento. Sim, então, tudo aperfeiçoamento. Ela vai ganhando segurança assim. O que mudou na sua profissão com a ascensão das redes sociais, com as pessoas assim te procurando, né? Que você está bem conhecida em relação ao seu trabalho, né? Que realmente seu trabalho faz a diferença. O que mudou assim? Mudou a demanda, né? Assim, mudou, né? A agenda deve ter ficado. Sim, né? Ter ficado eu mais só corrida. tenho de rede social o Instagram, mas a partir do momento que eu comecei com a autorização das pessoas que eu atendo, postar o meu trabalho, algumas pessoas mesmo mal receberam meu trabalho, poxa, posso fotografar, posso filmar isso? Falei, claro que sim. E nisso foi chegando, né, em outras pessoas. Claro que as pessoas, assim, na minha vida foi muito melhor. Quem chegou até mim, como um cartão de visita, vamos dizer assim, quem foi bem atendido, teve resultado, indicou para um amigo, para um familiar. E aí a pessoa foi lá na rede social, olhou, né? Hoje em dia todo mundo vai lá, dá aquela stalkeada. Virou o currículo, né? E aí vai lá e, aí entra em contato, né? Então a rede social, com certeza, ainda é uma grande porta, assim. Para entrar, né? Só chamar ela na rede social que é. O pessoal tem ali como acessar no meu perfil o link na bio. Aí ali na bio tem ali, já joga direto pro contato para falar comigo. Tá. Qual é o Instagram? Fono Vanessa Salomão. Fono Vanessa Salomão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sussurrar faz bem para a voz? Não. Beber água gelada faz mal para a voz?
Então, beber água gelada faz mal para a voz se você já está com a voz aquecida para começar a falar ou cantar e você vai tacar o gelado, vai dar um choque térmico, você vai ficar quebrando a voz. Dormir pouco prejudica a performance vocal? Absurdamente. Prejudica demais. Descansar é essencial. Tá. Aquecer a voz com mel e limão funciona? Isso é assim, é um carinho que a gente faz, tá? Mas não é que vai aquecer a voz, tá? Não aquece a voz. Aquecer a voz é fazer exercício. Isso aí é para depois que desaquecer, for dormir, pode fazer um melzinho com limão, porque já não vai falar, já vai descansar a voz. Mas antes nem é bom porque anestesia o trato vocal, então não é bom anestesiar. Qual o momento mais emocionante da sua carreira? Eu tenho muitos, sabe? Mas, assim, esse do Erasmo Carlos realmente foi uma coisa muito forte, porque eu sempre tive muita gratidão aos meus pais por me proporcionar, né? Estudar. E quando o Erasmo me mandou um áudio lindo, um áudio lindo no WhatsApp, me desejando, né, um Feliz Natal, Ano Novo, porque já era quase final de ano. E ele falava o seguinte, agradecia por tudo que eu fiz com a voz dele, que ele já iniciou a turnê com muita segurança e que o show de janeiro, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, era para eu estar na primeira mesa com meus pais, né? Lindo, e quem mais eu quisesse levar. E lá no palco ele agradeceu de novo, ainda apontou para mim, eu chorei de emoção. Você teve que sair nadando. Eu olhei para os meus pais e falei, gente... Meus pais estão vendo que a filha deu certo, né? Porque eu sempre quis fazer muito... Orgulho dos pais também, né? Por eles, fizeram muito por mim. Sua Queria, filha... não quero, ainda faço. E sua filha é toda boba contigo, né? Ela fica. Ela é feliz, Deixa assim. eu te falar uma outra coisa. Qual é a dica mais poderosa que você pode dar para alguém para transformar a sua comunicação de voz aí, se quiser olhar para a câmera aqui, dar uma dica aqui para as pessoas. De comunicação? De voz, assim. Qual é um ritual, tipo, você pode dar um ritual quando acordar, bochechar, ou tomar água morna, ou não beber nada. Dá uma dica aí para a câmera, para alguém, para as pessoas, né? Bom, então eu vou falar de um modo generalizado, né? Para todas as pessoas. Cada caso é um caso. Para todas as pessoas, principalmente, desculpa, que gostam de falar muito. Porque tem muita gente que fala muito, mas não é profissional da voz, né? E no fim do dia tá com a voz rouca e cansada. Isso é sinal de que sua voz não tá bem, que você tá forçando. Então, para falar bem, respirar é a base. Respire, sinta o ar entrar nos pulmões, sinta esse ar, né, preencher os seus pulmões, que esse ar, os seus pulmões, o seu diafragma, são realmente a energia, vamos dizer que a gasolina, para você conseguir produzir a sua voz por muito mais tempo. Então, aprender a respirar bem é essencial. E se ouvir, para controlar ali o volume da sua voz. Se ouvir. São duas coisas essenciais. Não ficar saindo muito da sua região de conforto da sua voz. Até porque senão você incomoda o ouvido do outro, né? Sim. Ninguém tem que ficar ouvindo ninguém berrando. Mas são duas dicas. Respirar bem e se escutar. E perceber, né, em você. Se sua voz está falhando, se está ficando rouca com facilidade, se isso acontecer por mais de 15 dias, tem que procurar um fonoaudiólogo, um médico otorrinolaringologista, tem que fazer uma avaliação, porque não é normal. Então, a dica é real essa para todas as pessoas que falam muito e usam a voz profissionalmente. Legal. Para fechar aqui, que essa entrevista foi maravilhosa, a gente vai precisar marcar uma próxima. Vamos fazer aqui de improviso, não foi combinado. Um exercício muito simples com o Guilherme, filho do Latino. Chega aí, Guilherme, rapidinho. Entra aqui, fica do lado dela. Ótimo. Então faz em pé, que é melhor que fazer o exercício. Você canta, né, Guilherme? Canto. Então. Tenho muito que melhorar ainda, não sou o melhor cantor do mundo, tenho humildade de reconhecer isso, que para mim foi tem um pai artista, né? Tem um pai artista que já é reconhecido, é um ótimo artista. Um abraço pro Latino aí. Estou aí construindo a minha carreira devagarzinho, com humildade, aprendendo, igual ele falou, todo dia a gente está aprendendo um pouco, né? Então é isso aí. Fazer o exercício. Como você canta, eu falei muito da voz e o corpo. Sim. Tá? Então a gente vai fazer um exercíciozinho aqui que vai usar
a sua voz e o seu corpo. Beleza. Tá bom? Você consegue fazer vibração de lábios ou língua? Sim. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Você vai descruzar seus braços, porque a gente precisa dessa região aqui livre, porque aqui estão seus pulmões, né? Como eu falei agora aqui na entrevista sobre o ar. Então, você vai puxar bem o ar no nariz. Tá. E você vai sentir encher aqui e aqui também. Vai fazer aqui pulmão numa barriguinha. ou o diafragma? Tudo isso aqui cresce, ó. Tá, desde aqui. Tá, vamos lá. Tudo abre. Isso. Aí agora você vai vibrar seu lábio com... E o volume de voz é um volume confortável da sua fala. Isso. E aí você vai sentir, a gente até consegue visualizar que está tudo fechando. Sim. Que esvaziou. Você usou o ar que chegou nas suas cordas vocais e passou ali pela sua região oral. Perfeito. Você vai de novo, puxa no nariz e vai alargar tudo isso aqui, costelas, abdômen, e vai fazer de novo. Isso aí. Dá uma travinha, né? Exato. Não sai 100%, Se né? o ar, então, não tiver muito bem trabalhado, vai falhando. Vai falhar. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai usar o seu braço fazendo esse movimento aqui, ó. Joga pra frente, assim. Como se fosse nadando. Isso aí. Aí, a gente agora vai fazer a respiração. Pode baixar o braço. Eu vou fazer aqui uma vez, ó. Vou fazer a respiração de novo, ó. Você vai jogar para frente e para cima, porque você agora vai precisar entender, tá? Na sua mente, e o próprio ar que você vai usar vai chegar de um modo que vai ajudar a sua corda vocal a esticar, igual um instrumento. Você toca algum instrumento? Toco violão e viola. O violão, quando a gente vai afinar ele, a gente gira as tarraxas ali e a corda vai esticando. A corda vocal da gente também. Lá dentro tem como se fosse umas tarraxinhas que são cartilagem, que giram e esticam. Então, quando eu vou do grave pro agudo, eu tô esticando, eu tô afinando as suas cordinhas. Bacana, a gente tem um instrumento dentro da gente. Olha que coisa, que Deus lindo, é incrível. Tô babando nessa aula aqui. Deus é incrível. Deus Ele é deu um Pessoal, instrumento aproveitem, vocal aula ao pra gente. vivo. Perfeito. Então, vamos respirar desse jeito que vai ativar costelas abertas e diafragma lá embaixo. Tá, ok. Entrega do grave pro agudo. E joga com o outro braço. Sozinho. Isso aí. Outro braço. Isso. E aí a gente fez com vibratório, com glissanas, do grave pro agudo, volta pro grave. E aí o ajuste da voz vai acontecendo. Então pode-se fazer esse movimento com vibratórios de língua, com vogais, com vários sons. Então, os sons são escolhidos dependendo do timbre, dependendo da extensão vocal desse cantor, do que ele canta, né, do gênero, da demanda de uso dessa voz. Da tonalidade, do grave, do médio. Exatamente. Olha só, fica aí vocês, que agora é o seguinte, cada um, à sua maneira, vai olhar para a câmera e vai dar uma dose de esperança para as pessoas que estão assistindo. Eu vou começar comigo falando, vou olhar para o público. Pessoal, que aula, né? Pô, vocês vão assistir depois com calma, né? Quero agradecer por vocês, né? Pela Vanessa, pelo Guilherme, mas eu quero deixar aqui uma dose de esperança. Peça ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Não tenha vergonha. Vai no meu Instagram, terapeuta Sandro Barros. Eu quero fazer terapia. Eu não tenho dinheiro, eu faço de graça. Tenho um domingo social gratuito. Eu quero me tratar, eu tenho lugares para te indicar de confiança. Não fique sozinho. O comprometimento emocional é o combustível da vitória. Peça ajuda, se esforce, se trate, viva na sobriedade e na positividade. Essa é a minha dose de esperança. Agora, Vanessa, olha para a câmera e dá sua dose de esperança para as pessoas aí. O que eu posso dizer para as pessoas é com relação à minha experiência, né, de vida, assim, de Deus, em primeiro lugar, o tempo todo, e aprender a fazer a entrega da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos para Deus. Né? Não estou falando de religiosidade, nada disso, mas, assim,
é o que, quando a gente entende isso, as coisas fluem, as coisas, elas acontecem de modo que a gente começa a ter uma visão mais positiva de tudo, mesmo dentro das adversidades, das dificuldades, né? Quando a gente coloca Deus na frente, a coisa flui, a vida fica mais fácil de ser levada sem sofrimento, tanto sofrimento, né? Todas as dores, tudo, a felicidade, tudo faz parte, né, do aprendizado da gente aqui. Mas, assim, fica mais leve. Essa é a minha dica. Aí, você com a sua dose de esperança para as pessoas? Bom, eu sou um rapaz novo, eu tenho 27 anos, ainda tenho muito que aprender na vida, né? Estou aprendendo bastante. Mas o que eu venho levando ultimamente da minha vida é sempre a humildade, em primeiro lugar, a verdade, né? E a gratidão. Porque o fato da gente ter saúde, às vezes a gente não tem noção como é um milagre. A gente está aqui, esse encontro, como ela falou, da nossa voz. Então, por mais que às vezes a vida é difícil, a gente enfrenta dificuldade, a gente encontrar a gratidão no simples fato da nossa saúde, acredito que é até o nosso pagamento de fazer bem para o nosso próximo. Sei que às vezes é difícil perdoar coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas o simples fato de Deus nos dar saúde, nos dar sabedoria, é como o exemplo do Sandro, né, que é uma pessoa que ajuda várias pessoas, está me ajudando também, está me transformando numa nova pessoa, e seguir sempre o exemplo do grandioso Jesus, né, que esse aí já deixou tudo, o manual está ali, então quem seguir é o sucesso. É boa. É isso aí, pessoal. Um beijo. Valeu.